Boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos da doutrina dos espíritos, o Espiritismo. E hoje voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós escolhemos mais um tema no Livro dos Espíritos, como uma continuação do programa anterior, que tratamos da idiotia, do cretinismo, do mongolismo, classificado pela ciência, nessa mesma classe, à luz do espiritismo, explicando os casos dos idiotas, das vítimas do mongolismo, que as causas estão nas encarnações passadas. Daí os espíritos gerarem ou virem em corpos com o cérebro desorganizado, destrambelhados, como prova e como expiação, e mais como uma expiação. Porque, como sabemos, à luz do Espiritismo, a prova é uma escolha do espírito, mas a expiação não é uma escolha, é uma imposição da lei de Deus para o espírito faltoso resgatar as suas dívidas, pagar os seus débitos e se reconciliarem novamente com a harmonia do universo. Mas isso só se explica, esses casos, através das reencarnações. Sem a reencarnação, nada se explica. E tudo ao mesmo tempo é explicável pela reencarnação. Então, à luz do Espiritismo, os idiotas, os cretinos, eles são a reencarnação de espíritos muito inteligentes que usaram a inteligência em outras encarnações passadas para o mal, abusaram dessas faculdades. E logo, eles quando voltam, eles voltam como cretinos, idiotas, com o cérebro destrambelhado. Porque o cérebro é a sede não das faculdades da alma, é a sede por onde o espírito reencarnado manifesta suas faculdades, principalmente a faculdade da inteligência. Então, isso é a explicação do Espiritismo. Tudo está no passado, nas encarnações passadas. O cérebro é apenas instrumento do espírito. O cérebro não é produtor de faculdades. A inteligência, os sentimentos, a memória, a razão e outras faculdades são inerentes ao espírito e não da matéria e não do cérebro. O cérebro é apenas o quartel-general por onde o espírito reencarnado se manifesta. Se o cérebro está desmantelado, as faculdades também não têm uma boa função, porque o instrumento está desmantelado, que é o cérebro. Essa é a explicação que nós repetimos do programa anterior. E hoje nós conversamos aqui, baseado também no Livro dos Espíritos, sobre a loucura. Porque há dois tipos de loucura. Na visão espírita, há a loucura patológica, justamente que o indivíduo é louco, porque o cérebro dele está desorganizado. Tem deficiência no cérebro, e então ele se torna um louco. Não a faculdade dele, que ele está reencarnado, não se manifesta bem. Então ele é um louco. Exatamente isso. É um alucinado, um louco. E muitas vezes morre com essa loucura. Mas esse tipo de loucura é apenas uma minoria, uma vez que a maioria das loucuras elas são provocadas pela vingança de espíritos desencarnados, espíritos obsessores, que as igrejas chamam os demônios, Satanás, que nada tem a ver, que Satanás e demônio não existe. Isso é apenas
da criação das religiões. Mas o espírito mal, perverso, pode gerar uma loucura nas criaturas. Mas não é esse tipo de loucura que nós hoje vamos tratar aqui no Livro dos Espíritos. É a loucura que Allan Kardec coordena bem na questão 375. 375 do Livro dos Espíritos. Loucura. Então vamos ver aqui a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores. Kardec pergunta: qual na loucura a situação do espírito? Quer dizer, o espírito está reencarnado e é um homem louco. Qual é a situação do seu espírito nessa loucura? Aí os espíritos superiores respondem: o espírito, quando em liberdade, não é o caso, quando está fora do corpo, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria de uma forma geral e a matéria corpo material. Encarnado, porém, esse espírito, se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais, no caso o cérebro, que ele está reencarnado. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, o cérebro alterado, lesado nesta encarnação, e eis que se lhe interrompem no que deste dependam sua ação ou suas impressões, porque o cérebro está desmantelado. Então o espírito não manifesta bem as suas faculdades próprias suas, que é da alma. Se perde os olhos, fica cego, quando o espírito está encarnado. Então o homem, se perde os olhos, ele fica cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, etc. E assim por diante, nos demais órgãos. Imagina agora que seja o órgão que preside, no caso o cérebro, que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado. Imagina isso, se é o cérebro. Parcial ou inteiramente, se o cérebro está lesado, parcial ou completamente lesado. É isso o espírito que faz a comparação. E fácil, respondendo a Kardec, e fácil se te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, no caso o cérebro, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. A resposta do espírito quer dizer que o espírito encarnado tem momentos de perfeita lucidez, de inteligência, de consciência. É justamente nesse momento que ele lamenta estar privado da manifestação das suas faculdades. Mas ele não tem, por ele mesmo, a capacidade de obstar, de criar um obstáculo para deter essa parede que está no seu cérebro, que o impede de se manifestar saudavelmente, porque o cérebro está desmantelado. Ele tem essa prisão e ele mesmo não pode dar jeito. Por que não pode dar jeito? Porque ele está preso no corpo. Está preso no corpo porque está reencarnado e não pode usar das faculdades intelectuais dele através de um cérebro desmantelado. Então ele não pode deter, porque ele está passando por uma expiação. É uma imposição da lei de Deus, como uma espécie de castigo, para ele resgatar o débito que ele praticou nas encarnações passadas. E Allan Kardec, então, na pergunta seguinte, Kardec pergunta, então, quer dizer, neste caso, o desorganizado, destrambelhado, é sempre o cérebro, no caso, e não é o espírito? Aí o espírito responde, exatamente. O desorganizado é o cérebro, não é o espírito, porque o espírito está com todas as suas faculdades, mas não pode se manifestar completamente pelo cérebro que está desorganizado. É isso que o espírito está respondendo. Ele diz exatamente.
Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, sobre o corpo, e manda nela, também a matéria reage sobre influência sobre o espírito, dentro de certos limites. E que pode acontecer impressionar-se o espírito, que está reencarnado, temporariamente, com a alteração dos órgãos, quer dizer, no caso do cérebro, ele pode se impressionar, pelos quais se manifesta e recebe as impressões. É exatamente isso. Tem consciência, mas não pode fazer nada. Pode mesmo suceder que, com a continuação da loucura, durando longo tempo essa loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência. Influência essa de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. E Allan Kardec então volta a perguntar, por que razão, por que motivo a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Por que motivo? E o espírito responde, o espírito, quer dizer, que está no homem reencarnado, que é o homem, o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de se manifestar livremente pelo cérebro. Aí ele sofre com isso, donde o procurar na morte um meio de quebrar essa cadeia, esse cativeiro, esses grilhões, porque o louco tem, alguns loucos, não é? Eles têm momento de lucidez, sofrem nessa lucidez, porque ele tem consciência de que de repente não tem mais a lucidez, porque ele é um louco. Aí nesse constrangimento, que é uma expiação, mas ele não compreende, aí ele não pode, de forma nenhuma, se libertar disso, porque ele está pagando por uma dívida do mal que ele fez no passado. Aí então, como fuga, não é? Aí ele pratica o suicídio. Essa é a resposta do espírito, respondendo à causa que Kardec pergunta, faz na pergunta. E então, na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar, depois da morte, o espírito do alienado, do louco, esse espírito se ressente, depois da morte, do desarranjo de suas faculdades, ele se ressente como espírito, depois da morte, aí o espírito, então, responde, o espírito superior pode ressentir-se. Pode ressentir-se durante algum tempo após a sua morte, até que se desligue completamente da matéria, quer dizer, do corpo material que ele usou aqui, mas como um doido, como um louco, porque o cérebro estava desmantelado. Como o homem, ele dá um exemplo aqui, como um homem que desperta, se ressente, por algum tempo da perturbação em que se envolvia durante o sono. Ele fica nesse estado. Aí Kardec, na próxima pergunta, Kardec pergunta de que modo, de que maneira a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte. De que maneira reage lá no outro lado da vida, sobre o espírito que agora está desencarnado, o espírito que foi louco. Aí o espírito responde, de que modo? Com uma recordação, uma lembrança, um peso oprime este espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura aqui na Terra, ele não se lembra de tudo, sempre se faz mister necessário, sempre se faz mister, quer dizer, necessário, um certo tempo, a fim de se impor esse espírito ao corrente de tudo, se lembrar de tudo, mas não é logo. Ele desencarnou o louco, ele não está completamente livre do impedimento da sua loucura aqui na Terra, porque reflete no seu perispírito, no seu corpo espiritual, no seu cérebro espiritual, na sua mente. Aí não é de repente isso.
morreu, se lembrou, não, tem que demorar algum tempo para poder se recordar de tudo. Aí o espírito completa. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena desse espírito, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento, depois da sua morte. Liberto então do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam. Então o espírito está respondendo que não é logo depois da morte que o espírito de um louco aqui na Terra recupera 100% totalmente a lembrança de tudo que ele passou aqui, porque ele passou, ele aqui na Terra, ele não teve consciência de tudo que se passou com ele, por causa da loucura, por causa do cérebro que estava lesado, desmantelado. Aí ele não se lembra de tudo. E então, meus prezados amigos e companheiros, mais uma vez nós conversamos sobre a loucura, não é a loucura provocada pela obsessão, pela vingança de um espírito, não é essa loucura, mas é a loucura patológica de um cérebro patológico, doente, lesado, que limita o espírito na manifestação das suas faculdades, quando ele está reencarnado. Mas o louco passa por uma expiação, um resgate de vidas passadas. Senão ele não passaria pela loucura. Aí nós vemos que o Espiritismo apresenta as explicações através da reencarnação, porque a reencarnação é o fundamento para se explicar as causas das coisas que estão em outras encarnações e estoura hoje, explode hoje na vida do homem, em todos os casos. E então voltaremos no próximo programa com o tema loucura por obsessão, loucura por assédio de um espírito vingador, um espírito mau, que deixa o homem, que pode deixar o homem também louco e causar outros tipos de problema. Então, muita paz para todos e sugerimos, consultem, estudem as obras de Allan Kardec, principalmente a obra angular do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, para a explicação de muitas coisas que as filosofias, muitos problemas, as religiões não conseguem explicar. Por quê? Porque estão bloqueadas pela descrença, pelo preconceito contra as reencarnações. Mas só se pode explicar as coisas com base na reencarnação. E então, muita paz para todos e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz.